Hoje a gente vai mergulhar em uma história de sobrevivência, de teimosia e de muita resiliência, que ajudou a moldar o continente africano como a gente conhece, a criação das reservas indígenas. É, no fundo, uma jornada sobre a luta para manter viva uma identidade. E no centro de tudo isso tem uma pergunta que não quer calar. Afinal, o que é preciso para salvar uma cultura de desaparecer? A gente vai ver que a resposta, na verdade, não estava em papéis ou promessas, mas sim na luta incansável pela terra e pela própria alma de um povo. Então, vamos lá. Para começar, nessa primeira parte, refúgios de uma identidade, a gente precisa entender o que essas reservas realmente significam. Algo que vai muito, mas muito além do que está desenhado nos mapas. E a grande sacada é essa aqui. Uma reserva indígena não é só um pedaço de terra. De jeito nenhum. São espaços que garantem soberania, que protegem jeitos únicos de viver e que funcionam como verdadeiras bibliotecas vivas do conhecimento tradicional. Pensa nelas como santuários, santuários de identidade. Ok, mas por que esses refúgios se tornaram tão necessários? Bom, para a gente entender essa urgência, a gente precisa encarar de frente um capítulo bem difícil da história. A gente vai falar agora sobre o impacto da colonização. É fundamental entender esse contexto para sacar a real importância das reservas. Tenta imaginar a África antes dos navios europeus chegarem. Era um mosaico vibrante de comunidades. Dos Maasai nas savanas aos povos da floresta do Congo. Cada povo com sua própria cultura, seu governo e uma conexão, assim, espiritual muito profunda com a terra onde viviam. E essa imagem aqui, nossa, ela mostra o tamanho da ruptura. De um lado, você tinha a vida na terra ancestral, que significava tudo: soberania, sustento, identidade. Do outro, a chegada do domínio colonial que trouxe o quê? Deslocamento forçado, exploração sem limite dos recursos e, claro, a tentativa de apagar as culturas e as crenças locais. Foi uma perda, assim, brutal em todos os sentidos. Mas, e isso é o mais importante, essa não é só uma história de perdas. Muito pelo contrário, é aqui que o jogo vira, e a gente entra na parte da a luta pela sobrevivência, porque os povos indígenas não assistiram à destruição do seu mundo de braços cruzados. O mais impressionante é ver como essa jornada se desenrolou em etapas, quase como um manual de sobrevivência. Primeiro veio a resistência, para proteger o que ainda dava para salvar. Depois, essa resistência virou mobilização, com a formação de movimentos organizados para lutar por direitos. E o resultado direto de toda essa luta foi a criação das reservas. E olha, não foi um presente nem uma concessão. Foi uma conquista. Refúgios conquistados na marra, para garantir que haveria um futuro. E essa luta toda nos traz direto para os dias de hoje. Porque na seção Cultura, Terra e Futuro, a gente percebe por que essas reservas são essenciais agora. O papel delas hoje vai muito além de só preservar o passado. Dá uma olhada nisso. Que incrível! A importância delas hoje se apoia em dois pilares gigantes. De um lado, na preservação cultural, as reservas são o coração que mantém o pulso das tradições, da governança própria e de um conhecimento ancestral riquíssimo. Ao mesmo tempo, do outro lado, na conservação da biodiversidade, elas são as guardiãs de ecossistemas inteiros, protegendo espécies ameaçadas e, o mais legal, muitas vezes usam justamente o conhecimento tradicional para proteger a natureza. É uma conexão, uma simbiose perfeita, né? E tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma única e poderosa ideia, que é o nosso ponto final: um legado de resiliência. A existência dessas reservas hoje, de verdade, não é um acidente da história. Elas são um monumento. Um monumento vivo e pulsante à força, à resistência e à resiliência de povos que se recusaram a desaparecer, que lutaram contra tudo e contra todos para manter sua identidade viva e garantir que suas culturas pudessem chegar às próximas gerações. O que deixa a gente com uma provocação final para pensar, né? Olhando para os desafios que a gente enfrenta hoje, que lições essa resiliência toda do passado pode nos ensinar para construir o futuro? Histórias como essa nos lembram o tempo todo da importância de lutar pela nossa identidade e pela nossa terra. É um tema profundo, e para quem se interessou e quer mergulhar ainda mais fundo nessas narrativas que moldaram o continente africano, canais como o África na História são um excelente ponto de partida para continuar essa exploração.